Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã para glorificar e magnificar o nome do nosso Deus. Ele que é lindo, tem cuidado de nós e a sua boa mão, ela tem feito toda a diferença na minha vida, na sua vida. Nós somos gratos por tudo que Deus tem feito. Eu, pastor Carlos Salles, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e quero te convidar à oração e à leitura da palavra. Também quero te convidar para nós estarmos no relógio de oração, e esse relógio de oração nós vamos orar por vários motivos. Eu quero ler aqui para vocês. Os motivos de oração são variados e podem incluir o fortalecimento da fé, o desenvolvimento de um relacionamento com Deus, a busca por sabedoria e direção, pedido de cura e a intercessão pela paz, salvação e bem-estar dos outros e da sociedade. Orações podem também focar no crescimento pessoal e espiritual, com o aumento da fé e do amor, a luta contra a tentação e a busca por um propósito divino. Motivos relacionados a Deus e ao crescimento pessoal, desenvolver um relacionamento com Deus. A oração é uma forma de conectar intimamente com o Divino Espírito Santo, buscando a compreender a sua natureza amorosa e recebendo respostas, fortalecer a fé e a confiança. Orar ajuda a manter-se firme na fé, a aumentar a crença e a confiança em Deus, especialmente em tempos difíceis. Buscar sabedoria, direção, pedir orientação divina para tomar decisões importantes na vida, como discernimento sobre a vontade de Deus e obter força. A oração pode dar forças para resistir à tentação e superar desafios, aumentar o amor e o discernimento, pedir a Deus que aperfeiçoe o amor e a capacidade de discernimento nas pessoas. Motivos relacionados aos outros e à sociedade, saúde e cura, orar pela saúde e a cura dos enfermos, bem como pela restauração, paz e justiça, pedir a paz nas nações, a justiça divina e a atuação das autoridades, salvação dos não crentes, orar pela salvação e pela conversão de pessoas que não conhecem a fé, família, orar pela unidade, amor, fortalecimento das famílias, para que os filhos e os pais sejam abençoados, ajudar ao próximo a orar uns pelos outros, demonstrando amor e unidade, interceder pelo bem-estar da igreja e de toda a comunidade. Outros motivos de oração: o avanço do Evangelho, orar para que a mensagem do Evangelho se espalhe e seja honrada. Desmantelamento do mal, pedir a destruição das obras de Satanás e seus demônios. Realização de maravilhas, orar para que Deus faça sinais e prodígios por meio do seu povo. Serviço ao Senhor, para que os dons e talentos sejam usados a serviço de Deus. Então eu quero te convidar para que nós estejamos em frente de batalha através da oração. Em Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa oração, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu quero te convidar para que nós possamos orar assim conforme a palavra nos instrui. Então, aqui em Efésios capítulo 6, eu quero trazer esse texto aqui a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu quero contigo, nós estamos aí buscando ao Senhor,
e nos instruindo, porque diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus esteja aí abençoando, a minha prima, Adriana Gabriela, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. É um prazer muito grande ter você aqui comigo nessa manhã, tá bom? Eu te amo, que Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, eu quero estar orando nesse momento para nós estarmos iniciando aí esse trabalho. Eu quero contigo nós estarmos aí lendo a palavra do Senhor, buscando ao Senhor, colocando o nosso coração em Deus, pois Ele tem feito maravilhas sobre a minha vida e a sua vida. Seja bem-vinda também a minha amada irmã Daí Santos. Deus esteja te protegendo, guardando, manifestando a sua glória sobre a sua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais uma manhã de vitória, é mais uma manhã, Senhor Deus, que nós colocamos as nossas vidas no Senhor, porque nós temos o agradecimento de mais um dia. O agradecimento porque o Senhor tem nos dado vida em abundância. Jeremias vai dizer no capítulo 11, versículo 29, se não fossem as tuas misericórdias, nós seríamos consumidos. Mas a tua misericórdia tem nos alcançado, Pai, tem nos dado vida. Pois Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário, se entregou no nosso lugar, derramou seu sangue puro e carmesim e nos comprou com seu próprio sangue, dando vitória a cada um de nós, pois a nossa vitória foi cravada na cruz do Calvário. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, um dia abençoado, que a tua proteção esteja conosco, livra-nos do mal, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos dando, Senhor Deus, o melhor caminho, nos dando direção, nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, que nós venhamos falar do teu grande amor, ó Pai, até mesmo sem palavras, Pai, que venhamos dar testemunho, ó Pai, que jamais sejamos pedras de tropeço, mas que venhamos em teu nome, ó Pai, proclamar o teu reino. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, todos os meus amados irmãos, amigos, parentes, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fartar, Senhor Deus, de bênção a casa de cada um deles, ó Pai, de saúde, paz, alegria, prosperidade. Visita, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que vivem debaixo das marquises, nas ruas, ó Pai, becos, vielas, aqueles que estão, Senhor Deus, fazendo uso de entorpecentes, ó Pai, portando arma de fogo, Senhor Deus, em boca de fumo. Restaura, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Aqueles que são presidiários, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, nos centros de recuperações, que a tua boa mão esteja alcançando, ó Pai, para que haja transformação na vida de cada um deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, os leitos hospitalares, ó Pai, a UTI, o CTI, aonde a pessoa está no coma. Esteja, Senhor Deus, fazendo o teu sobrenatural. Faça um milagre, cura, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela pessoa, Pai, que tem clamado pelo pão cotidiano, ó Deus, que o Senhor venha visitar, derramar da tua graça, da tua unção
Que haja, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Que haja portas abertas. Pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, seriam restituídos pelo poder do teu Santo Espírito. Assim, Deus de Israel, nós clamamos para que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e bondade, alcançar os teus servos e servas, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E amém, amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus também ao meu amado irmão, pastor Carlos Wesley. Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Nós vamos para 2 Samuel, capítulo 3 e 4 de 2 Samuel. Eu quero contigo fazer essa leitura no livro de 2 Samuel, capítulo 3 e 4. Nós vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? 3 e 4 de 2 Samuel. Glórias a Deus. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezlita, e seu segundo, Quiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur, e o quarto, Adonias, filho de Agide, e o quinto, Safatias, filho de Abitai, e o sexto, Itreão, de Egla, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete. E disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e aos seus amigos. E não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje busca motivo para me acusar por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beerseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse mais: comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filhos teus. E enviou Isbosete e tirou-a de seu marido Paltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido caminhando e chorando atrás dela até Burim. Então lhe disse Abner: vai agora, volta. E ele voltou. E falou Abner com seus anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Falou também Abner aos de Benjamim,
E foi também Abner dizer aos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos seus homens, e homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e trazia consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse livremente? Bem conhece Abner, filho de Ner, que veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fez voltar desde o posto da Sira, sem que Davi soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e o feriu ali pela quinta costela e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão, o qual Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu e meu reino para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. E nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a cajado, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cinge-vos de saco, e ide, pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro, e sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como morre um vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entrando pareceu bem aos olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu
em Israel um príncipe e um grande, que hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. 2 Samuel, capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim, e tinha fugido os Berotitas de Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Israel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir no meio-dia, e ali entraram até o meio da casa, como vindo buscar trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na casa, estando ele na cama, deitado, no seu quarto, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomaram a sua cabeça, e andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao meu rei e meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Berotita, disse-lhes: viva o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo porém aos olhos que era como que trazia boas novas, eu logo lancei mão deles e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse a recompensa. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue das vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, cortassem-lhe os seus pés e as suas mãos, e pendurassem sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los também. Nós vamos aqui a Salmo 79 e 80. Eu quero contigo nós buscarmos aí os Salmos 79 e 80. Vamos estar salmodiando ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Salmo 79 e 80. Glórias a Deus. Ó Deus
os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a montões de pedra. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não te invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham o nosso encontro depressa. As tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Venha perante a tua face os gemidos dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciadas à morte, e toma os nossos vizinhos no seu regaço. 7 vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos 80. Nós vamos aos Salmos 80. Amém? Glórias a Deus. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que o guias a José, como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e as plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raiz e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos que passam por ela a vitimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vide, e a videira que a tua destra plantou, e o ramo
que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste perante ti. Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida, invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Quero contigo também, nós vamos estar indo até o livro de Filemon. Eu quero contigo, nós estamos buscando aí a Filemon, vamos estar colocando a nossa vida diante de Deus para colocarmos em aprendizado diante desse Deus que tudo pode. Amém? Filemon, o livro de Filemon só tem um capítulo e nós vamos estar lendo esse capítulo do livro de Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça te dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no reconhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, porque temos grande gozo e consolação de teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas entranhas das prisões, o qual noutro tempo te fui útil, mas agora a ti e a mim muito útil. Tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas por voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, eu te darei alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei a ti no Senhor, e creia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém e amém. Amém? Então hoje nós terminamos
aquilo que o Senhor nos propôs no coração, mas amanhã nós estaremos juntos novamente para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estar, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, diante da Tua face, Pai, lendo a Tua palavra, Pai, sendo, Senhor Deus, verdadeiros, ó Pai, sendo, Senhor Deus, uma bênção na Tua mão, porque o Senhor diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, a qual não há sombra de variação. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toda boa obra foi feita por Ti de antemão para que nós andássemos nela. Assim, nós temos andado segundo, Senhor Deus, o propósito do Teu coração. Faça, assim, Deus, resplandecer da Tua glória sobre nós, ó Pai, a Tua presença santa. Manifesta, Senhor Deus, do Teu poder, da Tua unção, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Minha prima, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também a Dair Santos, minha amada irmã, Deus te abençoe e abençoe a todos os nossos amados irmãos que ainda vão estar recebendo dessa palavra do poder santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe a todos, fica na paz.